Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Continuamos estudando o Midrash disse, ok? Nós ainda estamos falando sobre algumas batalhas antes de entrar no juízo. Nós estamos lendo o capítulo 1, onde vai ter algumas batalhas, ok? E essas batalhas ainda não tem juízes. E é o capítulo 1 e capítulo 2 do livro, ok? De juízes, que é para nós entender mais profundo o que o Midrash está nos explicando, ok? Então vamos lá, pessoal. E uau, vai ter aí muita coisa ainda. Uau! Até chegar ali ao Tiniel, a gente vai aprender muito. Então vamos embora. Vem com a gente. Bom, pessoal, página 9. Vamos entrar na página 9. Vai falar assim mesmo. Shevet de Yehudá trava batalha adicionais. E eles cometem um grave erro ao permitir que os Cananim permaneçam em sua terra. Então a tribo de Judá ainda vai continuar em batalha, só que agora eles vão aí vai ter um erro e a gente vai comentar sobre esse erro dentro do Midrash. De acordo com o que estiver lendo aqui, você vai entender. E aí você vai acompanhar no livro de Juízes, ok? Então vamos embora. Vamos lá. Os homens da tribo de Judá continuavam lutando por sua parte da terra. Eles tinham ajuda de Shimon e conquistaram a sua parte da terra. Os soldados de Judá capturaram parte de Jerusalém, ok? E destruíram os Evrusim, ok? Uma das 7 nações de Eres Canaã, que era da terra de Canaã, uma das 7 nações da terra de Canaã. Como Hashem havia ordenado, outra parte de Jerusalém pertencia à tribo de Benjamim. Então Judá conquista uma parte de Jerusalém e a outra parte vai ser trabalho de Benjamim conquistar essa parte de Jerusalém. O exército de Judá também conquistou Azar, Ashekelon e Ekron, 3 cidades de propriedade dos Peneshitim, que é os, se não me engano, os filisteus, né? Peneshitim, perto das costas, né? E essa cidade já pertencia à parte litorânea. Logo depois, os homens da tribo de Judá tiveram uma surpresa desagradável. Depois de conquistar uma montanha, né, em sua porção da terra, eles começaram a atacar os Cananim que viviam no vale abaixo. Para o seu desespero, eles descobriram que aqueles Cananim possuíam bigas de ferro. Uau, bigas de ferro. Então a gente vai ver até mesmo na Bíblia a gente vai ver essas bigas de ferro, ok? Naquele tempo, biga de ferro era equivalente ao moderno tanque ou aviões poderosos. Uau! Então agora você vai entender aí, já entendeu quando se encontrar na Bíblia que eles bigas de ferro que seria aí o equivalente a tanques e aviões. Uau! Naquela época, nós estamos falando de 3.000 anos para trás, cara. Eu estava falando de 3.000 anos e cacetada para trás. E os caras já tinham esse pensamento de fazer tanques para guerra. Uau! Vamos lá. Página 10. Vamos partir para a página 10. E os homens de Judá não tinham bigorna de ferro. E eles disseram: é inútil lutar contra o exército que tem a bigorna de ferro. Todos nós, Hash Veshalom, né, que é Hash Veshalom, seremos mortos. Como os soldados judeus perderam os ânimos, não se esforçaram muito na luta contra os Cananim no vale, e eles apenas avançaram um pouco e depois se retiraram. Na realidade, os homens de Judá não tinham confiança adequada em Hashem. E se tivessem
confiado na ajuda de Hashem, teriam vencido aquela guerra. Por causa disso, vários cananeus sobreviveram e permaneceram na terra da tribo de Judá, e este foi um pecado grave. Os homens da tribo de Judá transgrediram a ordem de Deus, a ordem de Hashem, de matar ou expulsar todas as 7 nações que viviam em Eretz Canaã. Bom, aqui nós temos o seguinte: esses homens, eles vão ganhar algumas guerras, mas quando chega no vale, ok? Eles estão ali no vale e ele encontra essas bigornas de ferro que não tem como vencer essas bigornas de ferro. E o comentarista fala para nós bem claro que se eles tivessem colocado mais fé, mais confiança em Deus, eles poderiam ter vencido essa guerra. Isso aí vai custar muito caro para a tribo de Judá, ok? Calma que a gente vai falar nisso aí um pouco mais para frente aí, beleza? Bom, na página 10, continuando na página 10, nós temos a guerra de Yosef, da tribo de José, beleza? Bom, vamos lá. A próxima tribo entrar em guerra contra os canaãs que ainda viviam em sua terra foi a tribo de José. A tribo de José, na verdade, consistia em 2 tribos, Manassés e Efraim, que é Manassés e Efraim. Eles decidiram se ajudar em suas batalhas, assim como Judá e Shimon. Eles disseram: ao mérito de 2 tribos é maior do que de uma. E aí eles vão juntar força para enfrentar agora essa nova guerra, Os soldados da tribo de José atacaram primeiro a cidade de Betiel, que na época era chamada de Luz. No entanto, eles não conseguiram encontrar uma maneira de entrar na cidade. Ela estava cercada por muralhas bem sólida, e eles não conseguiram encontrar nenhuma entrada. Isso era muito intrigante para os judeus, como os canaãs estavam entrando e saindo da cidade. Isso era uma pergunta que ninguém sabia. Como é que esses caras fazem isso, Estão entrando por onde, saindo por onde? Bom, vamos lá. Os homens da tribo de Judá os homens da tribo de José pensavam: tem que haver uma entrada secreta em algum lugar, é preciso encontrá-la. Eles enviaram os espiões para se esconderem perto da muralha da cidade, a fim de descobrir o segredo. Mas nem mesmo os espiões não conseguiram descobrir como alguém entrava e saía. Um dia os espiões encontraram um homem de luz fora da cidade, e eles perguntaram: faça-nos favor, mostra-nos a entrada secreta de luz. Em troca seremos generosos com você e pouparemos sua vida quando conquistar a cidade. O homem ficou muito apavorado, mas ele levantou um dedo e apontou para uma amendoeira, bloqueando a entrada da caverna. Uau! Os espiões entraram na caverna. Lá, eles descobriram uma passagem que levava diretamente à luz. Luz é a cidade, ok, pessoal? Eles relataram a sua descoberta à tribo de José. Agora nada impedia a conquista da cidade. Os soldados judeus entraram e destruíram o povo de luz, como Hashem havia ordenado na Torá. Eles mantiveram a sua promessa ao homem que lhe mostrou a entrada e permitiram que ele e a sua família saísse ileso. Ok. Bom, vamos lá fazer um comentário aqui rápido a respeito disso. Bom, nós estamos falando
sobre a tribo de Benjamim, que agora eles vão entrar em guerra. E aí podemos pegar aqui no versículo 21 do capítulo 1, ok? Que eles vão entrar em guerra. E a gente vai ver uma coisa muito interessante, é que esse espião ele vai ser poupado e ele vai construir uma nova cidade com o nome de Luz. Bom, pessoal, deixa eu olhar aqui no versículo 26. Então aquele homem foi-se da terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou seu nome Luz. Este é o nome até hoje. Então isso aqui para nós entender aqui que aquele homem quem é aquele homem de verdade? Como que uma amendoeira bloqueia o caminho de uma caverna? Bom, e aí a gente vai pular um pouco deixar aqui uma coisa muito legal, que o povo naquela época ele fazia muito feitiçaria, fazia muito macumbaria, e nós sabemos muito bem que, falar um pouco aqui, vai ser um pouco fora do padrão para nós falar, mas vamos falar. Nós estamos falando de uma terra que totalmente eles são feiticeiros. Não estamos falando de uma tribo que são feiticeiros, feitiços para tudo que é lado, ok? Então o Talmud, a Guemará, o Midrash vai contar para nós que havia pessoas naquela época que sabiam fazer feitiço. E um dos feitiços seria esse, de esconder as coisas, né? E aí aquela amendoeira era assim, um ponto cego para todo mundo, ok? Todo mundo que olhava aquela amendoeira, olhava a amendoeira, mas todo mundo que olhava, que queria ver a entrada, ela mostrava a entrada. Ou seja, é uma ilusão, poderia ser uma ilusão, mas na verdade esse tipo de feitiço, bom, até hoje existe, mas não é qualquer, desculpa dizer aqui, não é qualquer um que faz esse tipo de feitiço. Não é mesmo, ok? Bom, pessoal, isso aqui é para nós entender um pouco mais profundo isso aqui. Bom, foi um prazer estar aqui estudando com vocês sobre o Midrash. Essa parte agora a gente vai falar um pouco mais das conquistas e vai vir os castigos ainda, né? Vai vir os castigos, vocês vão entender os castigos de tudo isso. Mas enfim, Manassés vai entrar em guerra. Vai ser bem legal mesmo, pessoal, a gente entender tudo isso, o que aconteceu ali naquela época, beleza? Bom, nós paramos aqui no capítulo 12, ok? Nós paramos aqui no capítulo 12 e vamos dar seguimento dele no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre as falhas da tribo de Israel, né? A gente vai falar um pouco mais concentrado, e vocês vão entender do que nós estamos falando, beleza? Pessoal, tudo de bom e até a próxima. Shalom Brahá, vamos que vamos.